Olá, boa tarde e bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, transmitido aos domingos aqui no canal 49 às 7 horas da tarde e repetido à terça-feira às 10 horas da noite. Bem-vindos. Eu sou o diácono João Sousa de Hanford, fazendo o programa juntamente com o Sr. Padre Isaac Menezes. Boa tarde, Sr. Padre, como é que está? Está bom? Está tudo bem, obrigado e consigo. Também está tudo na forma de costume. Já estamos em julho, 19 de julho, já vamos a meio, quase a meio do verão, não é? Não, mas o verão aqui aguenta até setembro. Até outubro. Até outubro. Às vezes em outubro chega quase a 100 graus. Fica ali a 95, 92. Chega a isso. Yeah. Olha, mas há pessoas que gostam de calor, não sei se sabia. Sim, eu sei. Eu não gosto muito de frio, nem gosto muito de calor. E à medida que vou ficando com mais idade, o calor ataca mais comigo, parece. Ah, é? Gosto muito de estar à sombra, na hora de calor, perto de um ar-condicionado ou na piscina. Tem piscina, é? Tenho um, pus agora outro dia, só em cima da terra, daquelas que se compra assim numa loja, coisa barata, mas olha, alaga a gente na mesma. Ah, é? E arrefece a gente. Olha, muito bem. Sim, senhor, 19 de julho, o senhor onde é que está nesta altura? Olha, 19 de julho, se Deus quiser, vou à tarde, depois das missas, vou num avião, vou de férias com a América de Baixo, uma semana e pouco. Então vai para debaixo da América? É, nós vamos para debaixo da América. É interessante como é que a gente diz isso, a América de Baixo e a América de Cima. Yeah. Vai então aonde? A Fall River? Não, mas sabe, é interessante, por causa que em inglês dizem sempre que é back east, Yeah. mas nunca se diz back west. Yeah. São formas de dizer isso. Yeah. Não, mas não, a ideia é eu vou 2 dias à capital e depois vamos passar 5 dias em Nova Iorque. O hotel vai ficar em New Jersey, também ao lado dos portugueses. É bem encostado. Vai ser melhor, porque aí pelo menos sempre tem mais um confortozinho com a nossa gente, não é? E vão ver algum show no Broadway, não? Eu acho que não. Não? Eu não sei. A gente teve um filho a estudar em New York e fomos lá uma meia dúzia de vezes e de vez em quando apanhávamos um show. Yeah. A gente agarrava um hotel em New Jersey, que é muito mais barato. Mas é mesmo encostado, é só atravessar o rio e o comboio, como é que se chama? O metro. O metro vai por baixo do rio e não sequer se dá por isso. Mas agarra-se preços muito bons. Tem ali um restaurante português mesmo, a gente sai do comboio à direita, já em New Jersey. Mas íamos para a cidade e então fomos visitar a Estátua da Liberdade e muitas outras coisas. Eles têm uns carros que são assim como tour cars e levam a gente à volta da cidade e com alguém a explicar, a gente tem pouco tempo de ver muito, se a gente organiza bem. Tá bom, então vai gostar muito. E depois de New York, vem para casa? Não, depois de New York vamos uns dias à área de Boston, ali Fall River e coisas assim. Sim, senhor. Olha, deve ser um passeio bom. Só que tenha boa viagem, que se divirta muito. A gente neste dia também éramos para estar na costa, os meus irmãos, não sei se aconteceu ou não, vocês sabem que a gente grava isto umas semanas antes e portanto a gente não pode falar com muito adiantado porque os planos mudam às vezes, mas é assim, vamos a meio do verão. Oxalá então que tenha boa viagem, que tudo corra bem e então quando voltares, a dizer à gente como é que foi. Sim. Tá bom. Tenho um lanche marcado com o Presidente Obama. Eu não sei se sabia, mas... é para ver o cão português da Casa Branca. Não. Mas eu, por acaso, já pus os papéis, gostava de ir lá, já que se pode ir. Pode. Tem que se ter bilhete, é de graça, mas tem que se ter bilhete. E se pedir ao seu congressista com antecedência, eles arranjam os bilhetes que for preciso. Já fizemos isso. Ok. É um passeio bom. Eu já estive lá, mais a minha mulher, na Casa Branca, assim, naquele passeio que se passa. Mas é interessante, a gente vê a Casa Branca nas notícias, todas as noites, e é interessante a gente ter um sentido de onde é que aquilo está, qual é o tamanho.
Era como, por exemplo, o Vaticano. Eu via muitas vezes muitas coisas do Vaticano, mas nunca tinha estado lá. Estive lá agora há 1 ano e meio. Agora, quando vejo uma imagem vinda da Praça de São Pedro, ou mesmo dentro da igreja, já posso... eu estive ali. Já entendo agora isto como é. Dá outra perspectiva. Yeah. E quando esteve lá, qual era o presidente naquele tempo? Era o Bush, O pai. Bush. O Bush pai. Tá, Primeiro. Já foi há uns aninhos? Já foi há uns anos, foi em 1992. Fomos a um encontro internacional das equipas de Nossa Senhora em Emmitsburg, Virgínia, Maryland. E parámos em Washington 2 dias e fomos visitar muitas coisas. Tá bom. Sim, senhor. Bem, vamos à Palavra de Deus? Vamos. O Evangelho da Missa de hoje. Está bem. Então o Evangelho deste domingo é... Bem, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, os apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Então Jesus disse-lhes: vinde comigo para um lugar isolado e descansai um pouco. De facto, havia sempre tanta gente a chegar e a partir que eles nem tinham tempo para comer. Partiram então de barco para um lugar isolado, sem mais ninguém. Vendo-os afastar-se, muitos perceberam para onde iam e de todas as cidades acorreram a pé para aquele lugar e chegaram lá primeiro que eles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se de toda aquela gente, porque eram como ovelhas sem pastores. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ao Sr. Padre Isaac. Isto aqui logo no começo vê-se que é a continuação do Evangelho do domingo passado. Porque Jesus, vimos no Evangelho do domingo passado, que os mandou 2 a 2 a pregar e a curar os enfermos, a anunciar o reino, etc. E agora aqui diz, e os apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Eu imagino caras alegres, entusiasmados, quando foram à partida, talvez com medo. Ei, a gente vai pregar aí estranhos, eles não vão querer ouvir a gente, vão-nos enviar pedras, talvez vão-nos largar os cães atrás da gente, e talvez com certo receio. Mas foram e tudo correu como Jesus tinha dito, eles voltam e querem contar a Jesus tudo o que aconteceu. Será que é essa a imagem que também lhe dá? Sabe, mais do que a imagem, eu posso dizer que já vivi isto. Porque a primeira vez foi quando estava no Equador, bem explicitamente de viver este Evangelho, foi quando eu estava no Equador, quando era às sextas-feiras, porque eu vivia numa casa de formação de uma ordem religiosa, com o seu Padre Valentim, e às sextas-feiras os seminaristas, se podem chamar-se isso, também comigo, íamos alguns de 2 em 2, alguns a sós, ao diferente ministério. E depois, quando era à noite, comíamos juntos e compartilhávamos o que é que se tinha feito, qual foi as experiências, se fomos aceitos ou não, a próxima vez o que é que podíamos fazer melhor, coisas assim, tal qual como isto. E só para dizer que disse que vieram todos alegres e contentes. Talvez havia algum que não veio tanto alegre nem tanto contente. O Judas talvez não gostou muito desta... Não se sabe. Mas, e também o Senhor disse que eles soltaram os cães. Disse isso em brincadeira, mas não é brincadeira, é verdade. Isso também me aconteceu a mim. Quando estava no Equador, uma das minhas responsabilidades era de trabalhar um campo que iam fazer lá casas novas. E já tinha lá pessoas que viviam, mas só que aqui casas novas é um pouco diferente de lá, não é? Aqui vê-se, primeiro fazem a rua, e depois põem a eletricidade, e depois vêm os homens a fazer as casas, e isso é um bairro novo, não é? No Equador, naquele lugar não era assim. No Equador era um campo de lameiro, de lodo comum qualquer, onde as pessoas iam para lá, compravam o terreno,
primeiro faziam uma casinha com papelão e com plástico e coisas assim, e depois iam trabalhando e depois botavam, quando tinham o dinheiro suficiente, botavam uma parede, uma casinha, depois ia de blocos, depois ia construindo. Era assim que se fazia. Depois eu ia para um lugar novo, que era para organizar aquela comunidade, para um dia fazer lá uma paróquia, ou pelo menos ter lá uma capela ou alguma coisa assim, uma ermida. E hoje, por acaso, tem lá uma pequena ermida nesse lugar. E teve numa vez que eu ia a uma casa de uma certa pessoa e nunca estava, mas eu sabia que estava lá alguém, eu sabia. E teve um dia que eu vi um homem a gritar: solta os cães para que ele se vá embora. Não é mentira nenhuma, é pura da verdade. O homem disse: solta esses cães, e alguém foi, desamarrou os cães, e os cães, eu nunca corri tanto na minha vida como naquele dia. E com 10. Assim que não é mentira nem é brincadeira. Às isso vezes faz-me lembrar acontece. o Padre Zezinho, naquela canção, Os Perigos de Profetizar. Não é? Que os apóstolos caminharam sem pensar nos perigos de profetizar. Não, e assim é. E depois eu acho que neste Evangelho eles regressam, têm aquele convívio, mas eu acho que o interessante é, Nosso Senhor disse: ainda bem, mas agora vamos para um lugar solitário. Yeah. Solitário, e não era solitário para poderem dormir e descansar, mas era para, eu acho que o sentido aqui é para a oração, para rezar, para contemplar. E talvez para conversarem um bocadinho sobre como é que foi, mas conversar com Jesus. Sim. E ouvir a perspectiva dele e dizer o que é que aconteceu. Isso mesmo. Que era o mesmo como nós fazíamos no Equador. Nós comíamos, mas depois íamos para a capela. Íamos conversar com Jesus sobre o que fizemos e como foi o dia e como podia melhorar. Bem, caros amigos, o tempo passa-se depressa, já está na hora do intervalo. A gente vai parar um minuto e voltamos. Até já. KNXT TV is proud to say thank you to all its viewers who have given their support for over 25 years. And only through your support is KNXT able to provide spiritual and informative programming. Please remember KNXT in your long-term support through wills, bequests, trust, and planned giving. Your gift is important to the future of Catholic television. Help preserve the strength of KNXT's message based on the teachings of Christ. Keep KNXT in your future plans. Olá, bem-vindos de novo ao programa Nossa Fé, Nossa Vida. Temos estado aqui a conversar sobre este processo de evangelização e às vezes não é fácil, não é? Vamos continuar então com a passagem do Evangelho em que os apóstolos regressaram do seu apostolado, da sua primeira viagem apostólica e começaram a conversar com Jesus. Jesus queria levá-los para um lugar assim mais isolado, talvez para estarem só. Será que a gente também pode ver nisto os retiros, em que a gente anda sempre muito ocupado a fazer isto e aquilo e aquele outro, e de vez em quando é preciso parar, subir a montanha, estar com calma e ter um bom retiro? Não, pois é óbvio que sim. E também que o que também é certo é que em todos os evangelhos nós notamos que muitas vezes depois de Nosso Senhor fazer alguma coisa pública, Ele mesmo retirava-se para um lugar solitário para rezar. E nós devíamos pensar, se Nosso Senhor tinha que retirar-se para rezar, e nós? O que é que não temos que fazer? Claro. Não é? Claro. Então aí Ele estava a fazer, a imporem sobre eles o mesmo modelo que Ele tinha para si. E Ele disse: descansai um pouco, vindo comigo para um lugar isolado e descansai um pouco. Jesus não quer que a gente se mate a trabalhar. Bem. Temos que ser equilibrados. Sim, mas eu também disse descansai um pouco, não disse descansai muito. Porque o que também é certo é que há muitas pessoas que descansam demais. Estão cansados de descansar. Isso não é mentira nenhuma, isso é verdade.
O descanso é importante, mas tal qual como quem dorme demais, dormir demais também é uma doença, não sei se sabia. Sem dúvida, claro que sim. Tudo tem que ter equilíbrio. Tudo tem que ter equilíbrio. É bom descansar, mas também não é demais. Como também trabalhar demais também não faz bem. Também não. Mas eles não conseguiram descansar. Porque as pessoas já perceberam-se o que é que eles iam fazer, de que eles se iam retirar. E é interessante a fome que eles têm da palavra de Jesus e foram lá interromper o descanso deles. E a gente podia pensar, Jesus levantar-se e dizer, ei, saiam daqui, os meus apóstolos foram pregar, eles estão cansados, eu preciso de tempo com eles. Mas não foi isso que Jesus fez. E não pode ser. E eu acho que, mesmo, já que no domingo passado nós falamos sobre essas coisas externas que os sacerdotes e os bispos dão, que podem ajudar ou ser um estorvo, também é um estorvo se alguém vai bater à porta e diz, está a descansar, ou está de férias. Eu sei que vou de férias. Eu sei que eu vou de férias. Por isso é que a gente vai para longe quando está de férias? Não. Então podemos ir para férias mais pertinhas, não é preciso ir para longe. Mas também muitas férias também é demais e muito tempo de fora não é bom. E quando se vai... eu não quero dizer que o padre tem que estar sempre ali sentado numa cadeira à espera de alguém lhe bater à porta. Também tem que sair. Não é só sentado na cadeira à espera. Tem que fazer as duas coisas. Mas as pessoas têm que saber que posso contar com o meu líder. Porque isso também depois aí tem a ver com a parte mais bonita deste Evangelho, que é o Nosso Senhor tem compaixão de toda aquela gente. E aquela compaixão de toda aquela gente o faz de trabalhar, faz de querer estar com eles, pregar, ensinar. Ele tem compaixão, a compaixão de querer dar e dá-se. Não é só para si. Eu acho que muitas vezes nós em inglês, no seminário e também na formação, como o Senhor seguramente que dá aos diáconos, porque o Senhor que está encarregado disto, não é? Sim. Que é aquela questão que em inglês dizem que é o burnout, não é? Burnout é trabalhar demais, não é? Está queimado. Queimado, é. Está queimado. Muito bem. E é verdade, às vezes há pessoas que estão queimados, sim. Embora aqui em português dizer queimado não é tanto bom, porque queimado não. Tem um outro sentido. Tem um outro sentido. É um sentido de enganado. Se eu fui queimado, eu fui enganado outra vez. A gente não tem burnout em português. Não, em burnout não temos, mas dá aquela coisa de trabalhar demais, a chegar ao ponto que parte quando uma coisa é usada demais, não é? Arrebentar. Bem, arrebentar também quer dizer que tem falta de dinheiro. Não é só. Não, tem mais. Muito bem. De qualquer maneira, mas eu pessoalmente vejo isso diferente, sabe? Eu vejo isso diferente. Quando é uma pessoa que eu vejo que está a burnout, pelo menos é sinal que trabalhou, sabe? Só não é mal todo, então. Não, é sinal que trabalhou. Porque há muitos que nunca vão chegar a ser burnout. Nunca trabalharam. E eu acho que isso é mau. Então, um burnout não é assim tanto mau, sabe? E a verdade é que nenhum de nós é Jesus. Nunca vamos ter aquilo que ele teve. Já sabemos disso. Mas eu acho que isso também quer dizer àqueles apóstolos que isto é para trabalhar, isto é para estar ao serviço e é preciso descansar, mas não é muito. É descansar o suficiente para continuar. E depois a parte mais bonita de todas é quando o Senhor repara para aquela multidão e diz que que aquela gente, porque eram como ovelhas sem pastor. Daí vem aquela compaixão por aquelas pessoas e para as pessoas de hoje. E isso é o que nós temos tanto hoje. Nós temos tantas comunidades sem pastor. E quero dizer tantas comunidades sem pastor não é só a nossa comunidade portuguesa aqui, mas
em geral, como nos nossos Açores, existe tanta falta de um pastor. No nosso Portugal, existe tanta falta de um pastor. De um pastor, quer dizer, aquele que diz o que as pessoas não querem ouvir, aquele que as defende do mal, aquele que claramente diz o que é que está mal e o que é que está bem. E também há pastores que não têm ovelhinhas. Bem. Não, eles pregam, mas as pessoas hoje em dia querem ouvir outras coisas e não vão, as igrejas estão vazias nos Açores. E não sei se é só pela falta de bons pastores, às vezes também é porque as pessoas ligam-se mais a outras mensagens. Assim não há dúvida. Existem questões culturais que são muito fortes, a cultura puxa muito. Existem muitas diferentes razões, não quero dizer isso. Eu reconheço isso. Mas também eu reconheço mais que é uma voz que não existe. E embora que sejam poucos a ouvir essa voz, pelo menos sabem onde é que a voz está. E eu acho que hoje não, porque a nossa gente culturalmente é católica, não há dúvida disso. Mas para além disso, somos católicos muito fraquinhos. E eu acho que isto vem de há anos e anos a pôr muito pouca atenção às coisas da Igreja, às coisas de Deus. Eu acho que nos nossos Açores, há anos atrás, o sacerdote era muito possivelmente, em cada freguesia, a pessoa mais intelectual, a pessoa com mais estudo. Sim. E muitas vezes os sacerdotes antigos o que faziam era... faziam tudo. Começavam filarmónicas, começavam grupos de folclore, estavam em tudo envolvidos em questões culturais. E eu acho que muitas vezes a Igreja é muito abandonada. A filarmónica é muito bom, o folclore é muito bom, e a Igreja, e a pregação, e essas coisas. Eu acho que isso pode ficar atrás. E se não forem como Jesus, o bom pastor como Jesus, falta a alma do apostolado. Isso. A gente pode ter muito entusiasmo e pode ter muitos dons, muitas habilidades, mas a gente não toca nas pessoas. Tem que ser como Jesus, compadeceu-se de toda aquela gente, porque eram como ovelhas sem pastor e começou-lhes a ensinar muitas coisas. Ele deu por isso que as pessoas tinham sede de mais alguma coisa. E em vez de se irritar, a dizer, eu agora preciso falar com os meus apóstolos, com os meus discípulos, ele compadeceu-se e foi ter com as suas ovelhas. E eu penso que bem, ainda uma outra ideia é que penso que o Papa Francisco nos dá um grande exemplo de alguém que vive uma vida simples, que vive para as suas ovelhas com muita compaixão. Esta coisa do Papa Francisco ter declarado o ano que vem como o ano da misericórdia, isto não veio assim sem mais nem menos. Aquilo veio do coração dele. E penso que ele, à imagem de Jesus, também é alguém que se compadece, sobretudo daqueles que estão, ele gosta muito de dizer, as periferias. As periferias. Bem, e buscando esse exemplo do Papa, como o ano passado, ainda não sei este ano, mas o ano passado sabe que um homem com 77 anos não tomou férias. Foi. Não é? Com 77 anos, que faz muito mais do que eu, muito mais do que eu, e não tomou férias. E aqui estamos, aqui nos Estados Unidos, na formação dos sacerdotes e diáconos, sempre aquela coisa das férias e descanso e isto e aquilo. E do dia fora. E o teu dia fora, que o teu dia fora é sagrado. Se eles soubessem que eu vou, às vezes, um mês sem tomar um dia fora, se vem um funeral e aquela gente que é o funeral para a terça-feira, o meu dia fora fica logo atrás, ou seja lá o que for, as pessoas vêm sempre primeiro com o meu dia fora e com as minhas férias. Por acaso, este ano vou estar fora, em todo o ano, se Deus quiser, só vou estar fora um fim de semana. Um fim de semana, por falta de padre para me cobrir, não há dúvida, mas vou aproveitar que vêm uns padres a pedir para uma missão qualquer, aí aproveito e aquele fim de semana
estou fora. Isso é perigoso, porque se não está, eles podem ir ao dinheiro. Não, ao não cofre. vão, não vão, não vão. E também se forem não vão levar muito. E depois disso não me preocupa. Ok. E eu acho que não é para me gabar, mas eu acho que isso é muito mais a imitar Nosso Senhor do que o meu dia fora é sagrado, as minhas férias, tenho 4 semanas, 3 fins de semana, tem que ser assim, tem direito a isto, tem direito a aquilo. Eu acho que isso é muito perigoso. E eu acho que isso não é imitar. E depois, como eu, com 33 anos, posso reparar para o Papa com um homem de 77 anos. Ele também faz anos. Também faz. Com um homem com 78 anos, que só tem um pulmão, não é? Yeah. E eu estou aqui que não me dou nada e tenho todos os meus órgãos nos seus lugares, graças a Deus. E depois vou dizer que estou cansado e que preciso de férias e de coisas assim? Será que isto faz sentido? E eu acho que muitas vezes também, muitas pessoas vão buscar exemplos do Papa, deste atual Papa, mas é só aqueles que lhe convém. E não vão buscar aquela totalidade da pessoa e de exemplo que ele está a dar. Sim. Ele está a mexer com o mundo, não é? Bem, ou mexe, há muitas coisas que mexe. Mas eu acho que essa mensagem, eu acho que nós gostamos muito da simplicidade para outros, mas não é para eu a viver. Eu acho que muitas vezes é assim. Mas o programa está a acabar, não é? É. E o senhor é que tem que fechar isso, porque... Isto passa-se a chave e fecha-se no instante. É quem começa, é que fecha. Mas é assim, eu acho que temos muitas lições a tirar e até mesmo, por exemplo, o Salmo hoje era "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará". Também as pessoas que tiverem a oportunidade de ler isso no Missal ou na Bíblia, também é uma passagem muito boa, etc. Bem, caros amigos, o Senhor é o nosso pastor e realmente nada nos faltará. Nós temos é que ouvir a sua voz e ter fome e sede da sua palavra como aqueles tinham na altura em que ele estava na Palestina. Tanto é que nem havia tempo para descansar. Caros amigos, obrigados pela vossa atenção, boa noite e até à semana que vem, se Deus quiser. Adeus.